Você já notou o quanto confiança é algo importante? Se você perde a confiança, não é tão fácil você resgatar, não é verdade? Onde não há confiança, há sofrimento. Existe uma ferramenta da programação neurolinguística chamada rapport. Rapport é uma palavrinha francesa que significa construir um relacionamento de credibilidade com o outro, criar uma harmonia na relação. E na programação neurolinguística nós estudamos rapport profundamente. Quando você aprende a fazer rapport com você mesmo, significa que você aprendeu a lidar com suas emoções, a lidar com seu passado. Você aprendeu a lidar com seus relacionamentos. Só que não é uma coisa tão simples. Muitas vezes nós temos um diálogo interno muito grande de invalidação, de não aprender a acolher aquilo que vem. Rapport consigo mesmo ou consigo mesma exige autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei quando vem uma tristeza, uma angústia, quando eu experimento um certo vazio, é como se o combustível estivesse na reserva. É como se eu não tivesse em condição de continuar dirigindo a minha vida, conduzindo a minha vida. Então, a gente aprende a parar, reconhecer, aceitar e respeitar os sentimentos que estão aí no nosso mundo interno, porque todos eles são importantes. Mas na maioria das vezes nós não criamos essa sintonia, nós brigamos, né? A gente fica chateado e fica chateado porque está chateado. Ou a gente experimenta um sentimento tipo raiva, ao invés de acolher, poxa, eu fiquei com raiva porque alguma coisa aconteceu e eu me senti desrespeitada. E às vezes a gente não faz isso. A gente guarda a raiva ou a gente quer tirar o foco disso. No curso de PNL, uma turma que começou agora, que tem mais homens do que mulheres, eu ouvi um pai, né, um homem falando que todas as vezes que ele tem algum sentimento que causa um desconforto, ele não quer pensar naquilo. Então ele liga o som do carro bem alto, ele trabalha como representante comercial, então ele viaja muito. Aí ele fala, eu ligo o som bem alto porque eu não quero prestar atenção naquilo. E principalmente os homens, eles não são muito de expressar o que estão sentindo. A comunicação não flui muito bem quando nós não aceitamos os nossos sentimentos. Isso significa que não há rapport, não há uma sintonia daquilo que acontece comigo, eu poder acolher, acompanhar isso. Quando eu falo de rapport, eu me lembro também de uma metáfora que eu já devo ter falado ela em algum vídeo anterior, mas me deu vontade de falar novamente, que é a metáfora do Michelangelo. Quem foi Michelangelo? Aquele grande artista, escultor, que fazia coisas tão fantásticas que ele mesmo ficava surpreso com a perfeição de tudo que ele criava. Michelangelo, ele fez Moisés. E tinha uma beleza tão grande que ele pegou uma marreta, bateu no dedão do Moisés e falou, parla, fala, só faltava falar. Michelangelo fez Davi. E era também de uma beleza tão fascinante que parecia que corria sangue nas veias de Davi. Uma vez chegou uma pessoa para conversar com Michelangelo e perguntou para ele, como é que você consegue tirar de uma pedra bruta algo tão fascinante como Davi? E Michelangelo respondeu, quando eu vejo uma pedra bruta, eu vejo Davi. Aí
É só tirar os blocos que não são o Davi, que o Davi aparece. E quando eu estou falando de relacionamento saudável, quando eu estou falando de rapport, eu me lembro dessa metáfora. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de ver o Davi do outro, ou seja, de ver a essência, de ver as qualidades do outro. E colocamos blocos de concretos que são os nossos julgamentos, as críticas, que criam muralhas que nos separam do outro. Isso não é rapport. Isso é o contrário de rapport. Com rapport nós construímos pontes, nós criamos conexão. Para fazer rapport com uma pessoa é necessário tirar esses blocos de concreto. É necessário olhar para o outro, como eu falei anteriormente, como um legítimo outro. Que eu respeite o universo dele, a natureza dele. Que eu olhe para aquela pessoa com um olhar apreciativo. É uma obra-prima do Criador. E muitas vezes nós não temos esse cuidado. E quanto mais eu tenho dificuldade de me relacionar comigo, mais eu vou projetar isso no outro. Então nós aprendemos a fazer rapport com todas as pessoas quando nós temos a ferramenta da PNL. Quando eu estou fazendo rapport com uma pessoa, por exemplo, que está fazendo uma reclamação. Como é que você lida com a pessoa que está reclamando de alguma coisa? Na maioria das vezes, a gente reclama porque aquela pessoa reclama, não é isso? Mas a gente pode agradecer. Vamos imaginar, né? Tenho feito muitos cursos na área de programação neurolinguística para excelência em atendimento e vendas. Então, quando vem uma pessoa reclamar de um produto ou serviço, eu deveria agradecer. É sinal que aquela pessoa me considera muito. Ela está sugerindo para que eu melhore a qualidade do meu serviço ou melhore os meus produtos, ou pelo menos que eu saiba que aquilo que eu estou vendendo não está com a qualidade que deveria estar. Então, quando eu agradeço a reclamação, eu estou em sintonia com a pessoa. Quando eu entro naquele ritmo da pessoa que está reclamando, com uma prontidão para ajudá-la, eu estou construindo uma relação de confiança. Então, o rapport, ele tem uma estrutura, onde no primeiro momento eu realmente dou uma atenção de qualidade. Eu ouço a pessoa sem ficar interrompendo. Eu acompanho, para depois conduzir. O que isso significa? Eu dou um espaço para a pessoa falar. E se você prestar atenção, às vezes as pessoas que são mais importantes para a gente, essas que estão dentro do nosso lar, às vezes a gente não para fazer rapport de verdade. A gente quer impor um jeito nosso, né? Nós queremos impor o nosso jeito de pensar. Queremos que a pessoa pense como nós pensamos, né? Ou seja, toma aqui, ó, toma meus óculos, enxergue com as minhas lentes. Isso não é rapport. Rapport é dar espaço para o outro colocar o seu ponto de vista. E mesmo que você não tenha a mesma opinião dessa pessoa, tá tudo bem. Ele pode sim falar o que quer. Pode falar o que ele sente. E se eu fico muito desconfortável com isso, eu também posso me posicionar, mas eu não preciso de entrar em atrito com o outro. Então a estrutura do rapport é dar atenção de qualidade, é acompanhar. O que é acompanhar? É praticar a escuta empática. Quando a pessoa fala alguma coisa, na PNL nós chamamos também de backtracking, você devolve para a pessoa o que ela falou, enquanto isso ela reflete um pouco mais. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que você está em casa e seu filho chega do trabalho, imaginar que você tem filho adulto ou coisa assim, ou seu marido chega e você fala, e aí amor, como é que foi seu dia? E ele fala, hoje foi barra pesada. Eu te pergunto, você para ouvir?
Você dá atenção de qualidade? Porque na maioria das vezes, com as pessoas que eu faço atendimento, elas falam assim, quando ele fala assim, fala, e o meu foi pior ainda. Tipo assim, parece que eu estou disputando quem é que sofreu mais durante o dia. Nós, às vezes, não paramos para ouvir o outro. E o rapport exige isso, acompanhar. Então, num contexto como esse, a pessoa chegou, você perguntou, e aí, amor, como é que foi seu dia? Ele falou, não, hoje foi barra pesada, não foi fácil não. Para tudo, para o que você está fazendo. E vai, faça um espelhamento com ele, repetindo o que ele está falando. E faça um espelhamento também com a sua postura física. Isso faz o outro entender que você está em sintonia com ele. Então, por exemplo, se essa pessoa está sentada no sofá, senta também. E repita, amor, eu estou ouvindo você me dizer que hoje o dia não foi fácil. Me fale mais sobre isso. Tem algo que eu possa fazer para que você se sinta um pouco melhor? Quer um suco? Quer uma água? Mas primeiro acompanhe primeiro. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar tão grata porque você deu atenção de verdade para ela, que existe uma grande possibilidade logo em seguida de falar, e o seu amor, como é que foi o seu dia? Muitas vezes nós estamos reclamando que o outro não está nem aí pra gente, que o outro não dá atenção direito, mas nós não estamos também fazendo com o outro aquilo que a gente gostaria que ele fizesse com a gente. Então, eu vou me colocar numa postura igual ao outro. Da mesma forma, quando você vai conversar com uma criança pequenininha, você se coloca do tamanho dessa criança. Então, faça um espelhamento com essa pessoa. Não precisa ficar igual um macaquinho repetindo todos os gestos, mas esteja com a sua alma ali, esteja presente com o outro. Isso cura a relação, isso ajuda a criar conexão verdadeira, isso tira os blocos de concreto. Então você conversa, fala um pouco mais, repete o que ele está falando e dá espaço. E depois que ele falar durante um bom tempo, que você tiver acompanhado, você pode sugerir. Amor, eu estou ouvindo você me dizer que as coisas não estão fáceis e que hoje aconteceu isso lá no trabalho e que de alguma forma você se sentiu responsável por isso. Nossa, eu sinto muito por tudo isso. Tem alguma coisa que eu possa fazer para deixar você se sentir melhor? E depois você pode falar, amor, mas eu tenho uma notícia boa também. Conta alguma coisa boa. Isso vai fazer com que o outro se sinta acolhido. Isso faz com que a relação fique muito mais assim forte. Existe uma confiança aí. Eu conheço muitos casais que não conversam. Conversam só superficialmente, mas o que está abaixo do iceberg, as emoções, os sentimentos, não expressam isso. E é por isso que tem tanta gente se deprimindo, tanta gente assim, descrente da relação. Foi com a PNL que eu aprendi a construir uma conexão verdadeira com meu companheiro querido, que eu tô com ele, vocês já sabem, há muitos anos. Onde a gente pode olhar um nos olhos do outro, onde eu nem gostando de futebol, ele está sentado no sofá, eu sento um pouquinho, fico ali com ele, ao invés de ficar reclamando, não faço mais isso. Sabe por quê? Porque ninguém vive sozinho. E a partir do momento que você busca acolher aquela pessoa, acompanhando, dando espaço seguro para essa pessoa ser quem ela é, evitando de ficar julgando e criticando, você está não só curando a relação, como você está ajudando o outro a buscar o melhor dele também. Agora você fala de repente comigo, Luiz, e quando você tem em casa uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que não gosta de conversar, a primeira coisa, para de julgar essa pessoa. Não fica criticando não, porque mesmo em pensamento o outro sente se ele é aceito ou não. Mentalmente, olhe para essa pessoa, agradeça a Deus por ela estar ali, agradeça a Deus pelo que você construiu junto com ela. E isso vai criando uma energia melhor.
Senta em silêncio perto dessa pessoa, deixa ela saber que você se importa com ela. Não cobre dela de ser diferente do que ela é. Acolha. E se uma pessoa, por exemplo, às vezes ela está deprimida e a gente ignora, é como se eu estivesse ignorando uma dor muito grande. E já falei sobre isso algumas vezes, né? Quando a pessoa tem uma dor física ou quando ela corta, né? Tem um corte físico, a gente não pergunta se está doendo ou não, a gente sai correndo para estancar o sangue, né? A gente sai correndo para poder socorrer aquela pessoa. Às vezes tem pessoas que estão com o coração sangrando e a gente não sabe como lidar. Então, quando a gente aprende ferramentas da PNL, da programação neurolinguística como o rapport, a gente aprende a ter uma compreensão muito grande sobre as pessoas, a gente aprende a acolher, a gente aprende a respeitar. Eu estou vivendo um desafio muito grande ultimamente, porque uma pessoa que é muito importante para mim é o meu pai. Claro que mamãe também, só que o processo dela é diferente hoje, né? Ela está num processo de Alzheimer, onde não tem mais uma interação assim. É triste isso, não sei se você tem alguém na família assim, mas quando você perde uma pessoa que você ama demais e que era muito alegre e muito... uma pessoa de tanta luz e de repente ela só está na cama e não está mais, né, com os seus sentidos assim, não fala, não come, é triste. Mas a mamãe já está assim um tempo e tem nos ensinado muito sobre amor, sobre humildade, sobre cuidado. E recentemente, o meu papai ficou muito assim. Fez 9.0 de potência essa semana. Mas eu tenho visto ele muito encolhidinho, muito triste, só na cama, assim, bem magrinho, bem fraquinho. E eu tenho procurado fazer rapport com ele. Primeira coisa que veio no início foi como que papai está entregando os pontos assim, como comecei a criticar. Depois eu falei, não vou fazer isso. Vou dar todo o amor que eu tiver no meu coração. Vou acolher, vou ficar com ele. Se ele não quiser conversar, eu vou ficar em silêncio. E o que acontece? Eu começo a agradecer ao invés de reclamar. Eu começo a agradecer a Deus pelo privilégio de ter tido esse presente, né? De ter um pai tão maravilhoso, né? Até o momento, e seja o que for que Deus preparar para a gente, eu vou estar lá fazendo rapport com Ele, ou seja, respeitando tudo isso, criando sintonia, amando. Então, seja qual for a pessoa que estiver no seu caminho, que estiver na sua frente, saiba que existe uma ferramenta que constrói relacionamentos saudáveis, harmoniosos, que é essa conexão que a gente faz com a alma do outro. Onde, independente do que a pessoa está falando, você não precisa ficar dando opinião sobre o que está acima do iceberg, sobre o que você está vendo, o que ela fala, o que ela faz. Não, perceba, tem uma estrutura profunda ali, tem uma história que eu desconheço. Eu vou respeitar essa história. Fazer rapport com uma pessoa quando ela não está bem, dependendo do nível de depressão que ela está, se ela está depressiva, assim, é procurar fazê-la se sentir útil. É quando você pede opinião de alguma coisa, é quando você valoriza, é quando você valida. E ela vai se sentindo bem, porque geralmente o processo depressivo é quando a pessoa acha que ela não serve para nada mais. E ela confunde muitas vezes essa conversa que ela tem com quem ela é. Ela esquece que ela é muito valiosa e nós podemos mostrar isso para ela. Então nós podemos usar essa ferramenta
e fazer com que as nossas relações sejam de muito amor, muita luz, começando com você primeiro. E quando uma pessoa critica você, como fazer rapport com isso? Você sabia que só critica você pessoas que importam com você? Uma pessoa que não tem o mínimo interesse sobre você não vai te criticar. Então não veja a crítica, mas veja a intenção positiva da crítica. Ou seja, essa pessoa, o que está encoberto que eu não estou vendo, que está sustentando essa crítica. Então uma pessoa pode chegar para mim e falar assim: ah, Luísa, eu realmente, eu acho que você dá muito exemplo assim de família, sabe? E esses exemplos que você dá, eu acho que não ajuda muito não, sabe? Eu queria que você falasse mais sobre o profissional. Olha que legal. Se essa pessoa não confiasse em mim, ela queria ouvir alguma coisa? Eu posso falar para ela: olha, muito obrigada por me lembrar disso. Porque realmente eu tenho falado tanto de família, né? Agora, se você me permitir, eu quero fazer um vídeo só sobre o rapport profissional. Você gostaria? E eu posso pedir ajuda a essa pessoa, como é que eu posso ser útil para ela. Então, algumas críticas são muito bem-vindas. Tem outras que às vezes não são tão bem-vindas, mas eu posso falar, é só a opinião do outro. Não é sobre mim, é como o outro me vê, né? E por aí vai. Então, estou deixando aqui um pouquinho sobre rapport, que é a ferramenta, que é a base da comunicação. E se você ainda não conhece a PNL, tem um clube maravilhoso que é o Clube Indesp, onde você tem uma aula por semana, onde você tem mentoria, onde você tem mais um monte de outros benefícios por um valor simbólico, simbólico mesmo, de R$ 91. Geralmente eu não fico vendendo aqui no canal do YouTube, mas resolvi falar com você, porque às vezes as pessoas têm a noção que tudo é muito caro. Então, 4 aulas por mês no mínimo, e você pagando o preço de uma pizza grande. Você merece isso. Ou se você quiser fazer uma formação completa, se tornar um consultor em PNL, entender muito de gente, fala comigo, me deixa saber, porque nós temos ainda a última turma desse ano, começa daqui a pouco, e você pode participar 4 meses, se dedicando a reprogramar toda a sua vida e viver uma vida que realmente vale. Conte comigo para te apoiar.